Foi? Boa tarde, boa tarde. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro, são 4 horas e 16 minutos. Está no ar, bate-papo com o Joãozinho, hoje um pouquinho mais cedo, porque quando eu recebo gente especial aqui, eu abro algumas exceções, entendeu? Mas quando a pessoa não é muito especial, não tem jeito, o horário tem que ser 5 horas. Estou feliz, estamos aqui do estúdio da TV Extremos, novo estúdio, feito com muito carinho para vocês, agora com áudio bom, cameraman aqui, um estúdio super agradável. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo e não pode ser diferente. A gente planta coisas boas e tem que colher coisas boas. Hoje está aqui comigo, ele que já é cliente do Bate-Papo com o Joãozinho, já é a segunda vez que vem por aqui e vai vir muito mais, né? Dispensa apresentações, mas tem que ter protocolo, né? Seja bem-vindo, doutor João Bosco, ao Bate-Papo com o Joãozinho, mais uma vez. Valeu, Joãozinho, obrigado. Agradecer a oportunidade novamente, dar um abraço na moçada que acompanha esse trabalho seu, que é extraordinário, viu? Você conversou com quem não quer nada e vai chegando e realmente seu trabalho é muito bom. Eu tenho acompanhado e uma coisa que você faz que é muito bom é você não ser parcial, você não direcionar as coisas. Um problema que nós temos na mídia brasileira, na imprensa, é ser uma imprensa parcial. Ela não consegue transmitir para as pessoas as informações para que as pessoas possam criticar. Ela analisa e entrega o bolo pronto. Isso é muito ruim para a construção da democracia. Com certeza. Então, essa postura sua, com certeza, é uma inovação na mídia brasileira. Com certeza. Tem recebido Não muito. Mexer, A gente vai pro. Tem outros, viu, Joãozinho? Mas são poucos. São poucos. A gente tá aqui, a gente consegue atingir o mundo inteiro, né? Então, assim, eu tenho recebido muitos elogios, inclusive de fora até. As pessoas têm elogiado muito a imparcialidade do programa. Não, você leva todo mundo, você recebe todo mundo. Outro dia eu recebi, não sei se foi o prefeito Léo Brito, e aí o pessoal falou assim: ah, mas você tinha que criticar. Eu falei, não, peraí, ele é meu convidado. Eu não posso chamar você para vir na minha casa, chegar na minha casa, eu vou lhe esculhambar? Não, nós estamos ao vivo. Se alguém quiser falar alguma coisa, quem tem que falar é alguém. Nós estamos aqui para bater um papo, conversar. Então, não é meu perfil fazer esse tipo de coisa. O senhor não veio aqui depois da eleição. Tivemos uma eleição espetacular, elegemos presidente, deputados federais, deputados estaduais, 2 senadores, e o senhor estava apoiando 2 candidatos, e as votações deles foram votações expressivas, todos 2 foram eleitos. Queria que o senhor fizesse um resumo de como foi essa eleição, como foi essa campanha para a gente, e se o senhor, o sucesso da campanha, da votação expressiva que os deputados teve, se deve justamente à expressividade que você tem como ex-prefeito dessa cidade, o nome que você ainda tem, as pessoas ainda chamam por João Bosco, pedem por João Bosco. Faz para nós um resumo de como foi essa política aí, doutor João. Eu vou discordar de você. Começar a discordar. Eu não apoiei 2 candidatos, eu apoiei 6 candidatos. 6 candidatos. Desculpa, foi isso mesmo, tá certo, tá certo. Eu que fiquei nos deputados, candidato a deputado, mas tá certo, é isso mesmo. E outra coisa, eu tenho ouvido pela cidade, não é as pessoas começando a sentir saudade, eu tenho sentido que a saudade está aumentando. Está aumentando, né? Desde a época das eleições, como o prefeito ganhou com a minoria, aqui foi 30% dos votos, então a cidade, 60% dos votos não votou para prefeito. Eu acho que até um problema da lei eleitoral, precisava pegar uma cidade acima de 100 mil habitantes, tinha que ter segundo turno. Com certeza. Para ser uma coisa mais lógica, para que as pessoas, a maioria da cidade, pudesse eleger o prefeito. Porque senão, uma cidade com 100 mil eleitores, mais de 100 mil eleitores, com mais de 160 mil habitantes, Teixeira tem mais de 60 mil habitantes, pode não ter oficialmente pelo IBGE, mas tem mais de 160 mil. Ter 2/3 da cidade triste, depois de uma eleição, é muito ruim. Eu não vejo isso correto do ponto de vista eleitoral. Mas, então, terminou as eleições, o povo reclamava, como é que você fez para perder? Não fui eu que fiz para perder. Eu trabalhei, fiz o maior investimento, a maior história de investimento da cidade foi no meu governo. Nós saímos de um investimento aí de Caixa Econômica, devia chegar em torno de 5 milhões por ano, os investimentos públicos. No meu governo passou de 300 milhões. Durante o governo todo, ao todo deve ter sido em média de 100 milhões por ano. Saiu de 5 para 100 os investimentos.
É evidente que tem algumas obras ainda não foram concluídas, o meu recurso está reservado, como, por exemplo, o PAC, né, que estão 192 milhões, e nenhuma cidade da Bahia teve um recurso, um aporte desse tamanho. Quando a cidade deixou de me eleger, ela perdeu esses aportes. Porque para trazer recursos para a cidade tem que ter credibilidade, tem que ter competência, tem que ter profissionalismo, tem que ter relação política séria para conseguir trazer investimento. E não é fácil. Você vê que a cidade patinou durante todo o tempo e hoje Teixeira sobrevive dos investimentos que eu deixei e que, se não houver um empenho maior, termina esse mandato e não vai aplicar metade do dinheiro que eu deixei. Então a cidade reclama e com razão. Porque, por exemplo, saúde, Joãozinho. Saúde, eu como médico e pela minha história, eu sei das necessidades da população. Então nós trabalhamos para transformar Teixeira de Freitas num polo de saúde. Construímos postos de saúde, construímos UPA, construímos centros de reabilitação, demos apoio estrutural e logístico para o UFSB, para que a gente pudesse integrar a universidade com o SUS. Então, é uma cidade, um projeto de integração da sociedade, da população, principalmente da população mais pobre, mas sem desmerecer o empresariado, sem desmerecer outros segmentos que são importantes. Haja visto o seguinte, empresário em Teixeira não ganhou dinheiro em lugar nenhum, como na minha época. Prefeitura, o maior empregador. A prefeitura pagando bem, pagando em dia. Trazendo investimento, a economia da cidade movimenta. Foi um plano de obras públicas que se movimentou a cidade. Então, durante as eleições, foi muito interessante, porque eu andei a cidade de novo, que eu já fiz várias vezes, e pude ver muita coisa que eu fiz destruída. Me deu muita tristeza, viu, João? Eu também já passei por alguns lugares e vi algumas coisas também. Até um dia andei mostrando aquela obra do PAC, que eu comecei a ler no Gabião ali. Toda a tomada de mato, lixo. Eu deixei no projeto, foi um debate prolongado na época de fazer o projeto, que eu queria o jateamento com argamassa na parede, porque ali, com o tempo, eu tinha medo daquelas pedras caírem, e outra coisa, nasce mato, chove, acumula água e é reservatório de dengue. Então, quando você vê uma situação daquela, um canal abandonado daquela forma, uma obra que ela perdeu, pelo menos até agora, parece que se perdeu a visão social da obra. E aliás, aquele pessoal da Rua do Pó está num abandono terrível. Quando você pega, você vê a cidade, você passa aqui na cidade, às vezes você vê as avenidas limpas e pintadas, vai na periferia para você ver a terror, a tristeza. Então é evidente que onde você tem acúmulo de lixo, você tem aumento do mosquito, do Aedes, ele acaba se proliferando com mais facilidade, e nós temos aumento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Teixeira de Freitas, em 2015 eu tirei Teixeira do mapa da dengue. Teixeira hoje é a campeã da chikungunya da Bahia. Então, essas coisas durante a eleição me deixou muito triste. Eu visitei, foram muitas pessoas que, doutor, entra aqui com o joelho inchado, com dor na perna, tá certo? Incapacitado para o trabalho por causa de chikungunya. É uma coisa absurda que se vê de chikungunya na cidade. Eu peguei e vou dizer para você, não é fácil não, viu? Rapaz, não é fácil não, viu? Não, assim, passar pela chikungunya é complicado. Eu fico imaginando eu com 33 anos de idade, peguei, mas fiquei ruim. E olha que eu não sou muito fácil de me derrubar, não. Agora você imagina um senhor de idade, 60, 70 anos pegar, rapaz, é terrível. E aí é o seguinte, você pega uma pessoa na idade, em condição ativa de trabalho, pega a chikungunya, ele perde muito a capacidade de trabalho. Você pega uma pessoa mais idosa, aí você dá uma sobrecarga terrível no sistema de saúde e um sofrimento gigantesco para a pessoa e para a família. É muito... Então, e aí a pessoa precisa entender, quem mexe na saúde, que não adianta passar fumacê. Olha, a população precisa ajudar. É fundamental que a população cuide do seu quintal, mas a prefeitura tem que colher o lixo. Com certeza. Se a prefeitura não colher o lixo, olha, cidade e população pode ajudar do jeito que ajudar, que não resolve. Então, quando nós acabamos com a dengue em Teixeira, tinha uma parceria forte, participação das escolas, a saúde fazia um trabalho, aliás, os agentes de saúde e de endemias, quero parabenizar, fazem um trabalho extraordinário, fizeram na minha época, e eu dei apoio e dei condição. O secretário de saúde na época tinha investimento. Que eu me lembre, na sua época, não ficou sem recolher o lixo, não, né?
Porque eu falo assim, o prefeito que não recolhe, não paga o recolhimento do lixo da cidade, o resto vai funcionar? Não vai. Porque se não recolhe o lixo, nós ficamos... A Rubens foi um absurdo, porque um bairro, né, um bairro pequeno, mas um bairro bem colado. Então você imagina que foi aquelas ruas todas lotadas de lixo. Nós ficamos uma semana sem colher lixo, foi um fedor enorme, urubu. Então assim, é muito difícil. Eu lembro quando, na época de campanha sai de tudo, todo tipo de crítica. Aí fizeram um apelo lá me sacaneando, falando que arranjaram uns urubu e filmaram, falaram, a coleta de lixo é assim. Eu pensei que a brincadeira, eles realmente adotaram o urubu. Adotaram o urubu, né? Patrícia Rodrigues está aqui nos acompanhando, Gilmara Joaquim, Cláudio Pereira está mandando assim, ó, boa tarde, doutor João Bosco, Joãozinho, manda um abraço para o doutor João, obrigado, Cláudio. Gilmara também está nos acompanhando. O Cláudio está mandando outro abraço para o doutor João Bosco, Marcílio Goulart, meu amigo vereador, obrigado, está nos acompanhando também. Patrícia Rodrigues também está nos acompanhando aqui. Devagarzinho o povo vai chegando, que o povo está acostumado com o horário de 5 horas, hoje nós começamos um pouquinho mais cedo. Mas voltando à questão da eleição, vamos falar como é que ficou, como é que o senhor, como é que foi a votação, como é que foi esse apoio desses 6 candidatos aí que o senhor apoiou na campanha. Joãozinho, veja bem, eu fiz a campanha, você vê que eu não coloquei o comitê no centro da cidade, foi uma campanha extremamente simples. Eu vi que você andou muito. Não é porque eu andei muito, eu sempre ando muito, é porque eu divulguei Eu bem é que sei disso, que você gosta de andar muito. Mas eu sempre ando muito. As pessoas às vezes reclamam da presença da gente na cidade, é porque eu passo na rua, a pessoa está dentro de casa, está no trabalho, mas eu visito pessoas constantemente, ando a cidade toda. Então eu divulguei bastante, pelo menos bem mais do que habitualmente eu divulgo, as minhas caminhadas. E eu fiz uma coisa organizada de bairro por bairro. E dentro das condições que a gente teve para fazer campanha, que foi apenas a nossa credibilidade, a nossa relação com a população, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas caminhando conosco, você sabe isso, você acompanhou o trabalho, e quem foi mais transferir o voto aqui fomos nós, sem ser candidato. Foi uma transferência de voto extraordinária. Isso mostra que a população acompanhou o trabalho que nós fizemos e confia. Eu entendo dessa forma, você só vota no candidato de outra pessoa se você confiar na pessoa. E aí eu vejo que eu tenho um respaldo de muita gente. Muita gente, né? Você vê que outras pessoas foram candidatos e não conseguiram. Não conseguiu transferir. A transferência de voto é algo complicado, né? Não é algo fácil. Lucas, tem alguém dizendo que o áudio do convidado está baixo. Desse regula aí. Deixa eu agradecer aqui a Hugo Silva, está dizendo assim, boa tarde, Joãozinho, e boa tarde, doutor João Bosco, parabéns pelo seu trabalho. De poder estar entrevistando os empresários e políticos dessa grande cidade. Obrigado, Hugo, está aqui nos acompanhando com a gente sempre. Cláudio está lá em Brasília nos acompanhando. Obrigado, Cláudio, está nos acompanhando aqui. Abaixa o meu, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Não tem problema não, o programa ao vivo está alto mesmo, com certeza. Vou botar no 20. Pronto. Tá vendo? Programa ao vivo é bom por ver como é que é isso. Você vê que o cara está preocupado com o áudio, né? E o telespectador é a interação. O cara fala lá, o áudio está ruim. Fundamental. Conseguimos, eu estava no mesmo patamar. Nós conseguimos eleger aí nossos 2 senadores, conseguimos eleger os 2 candidatos a deputado estadual, uma votação expressiva, uma votação boa. Não conseguimos eleger nosso presidente, mas é a democracia, né, doutor João? No Brasil não é a democracia. No Brasil é um golpe, né? É preciso ficar muito claro, porque fica parecendo coisa que a eleição foi a eleição da democracia, e não foi a eleição do golpe, e o golpe foi consolidado com a prisão de Lula, para que os trabalhadores não tivessem acesso a uma vida melhor. E essa eleição, ela é uma eleição marcante para a história do Brasil. Porque se você olhar, em 500 anos de Brasil, o trabalhador melhorou o salário, foi no governo de Lula. O trabalhador teve casa para morar, foi no governo de Lula. O trabalhador teve emprego, foi no governo de Lula. O negro pôde ir para a universidade, foi no governo de Lula. Os homossexuais foram respeitados como gente, foi no governo de Lula. As mulheres tiveram a lei Maria da Penha e foram respeitadas no governo de Lula. A economia do Brasil cresceu no governo de Lula. Costumo dizer o seguinte, não é difícil. Se você for no Google e escrever sobre renda per capita no Brasil, evolução da renda per capita, você vai ver que a renda per capita nunca cresceu tanto como no governo de Lula. Aí o pessoal fala assim, aumentou a dívida interna. Então escreva lá a evolução da dívida interna no Google. Pode pegar em qualquer lugar, você vai ver a dívida interna caiu no governo de Lula. Evolução da dívida externa, a dívida externa caiu no governo de Lula.
todos os parâmetros que você procurar, econômicos e sociais, o governo de Lula foi extraordinário. Empresariado. Você pega em Teixeira, vamos ver Teixeira. Pode olhar em que época que apareceu o blindex nas lojas. No governo de Lula. Então, foi um governo extraordinário que mudou a vida das pessoas. Os mais pobres tiveram acesso à universidade. Bahia tinha uma universidade federal que foi construída, foi fundada em 1808, e não foi uma universidade fundada para o povo, ela foi fundada para a elite. A elite. Dom João chegou no Brasil, tem que botar uma universidade para os meus, para os nobres. Fundou a UFBA. Nunca mais teve outra. 6 universidades nos nossos governos. Ora, os empresários ganharam dinheiro, o povo melhorou de vida, tudo melhorou. Por que golpe? Só tem uma explicação. Não querem que o pobre tenha acesso à comida, não querem que o pobre tenha acesso à educação, não querem que o pobre tenha acesso a uma vida digna. Então, é uma elite que ainda tem no Brasil, ainda tem uma mentalidade arcaica, está com a mentalidade de 1500. Então, no Brasil, não foi esse governo, essa eleição não foi uma eleição democrática. Eleição sem Lula, que era o candidato do povo, foi golpe. E ainda vai aparecer, eu não vou comentar aqui, mas ainda vai aparecer mais coisa que todo mundo suspeita, mas que assim, é uma imbecilidade que fizeram para eleger esse presidente da República. Ainda vai aparecer mais coisa e vai ser comprovado, né, de um crime contra o país a eleição desse cidadão. Tem coisa que eu não consigo entender. Pensa bem, pré-sal, 75% para a educação, 25% para a saúde. Todo mundo fala que o país, para desenvolver, precisa ter investimento na educação. A hora que você tem o petróleo, que é quem baliza a economia do mundo, o Brasil, como uma das maiores reservas do mundo, descobre, aí você pega a reserva e entrega para os estrangeiros. Aí prende o cara que bota o dinheiro do petróleo para investir na educação, para investir na saúde, bota na cadeia, elege um outro sujeito lá que ninguém conhece, mas que, se você ver a história dele, toda a vida votou contra o povo, toda a vida esculhambou com a democracia, toda a vida esculhambou com a educação pública. Elege o cara, que é o quê para o país? Que é coisa boa, né? Então, eu te pergunto, foi democrático? Primeiro golpe na presidenta Dilma, depois a prisão de Lula. E se você olhar, as pessoas que têm comprovação... Dia desse eu vi um desembargador fazendo um comentário, ele falou o seguinte: se você pegar, o Brasil deve ter em torno de 600 mil presos no sistema prisional brasileiro. Poucos presos têm tantas provas concretas como tem um determinado senador da República. E estão na cadeia. Poucos presos têm tanta prova como tem contra esse senador. Porque tem áudios, tem vídeos dele, não é de acusação, é dele. E está solto. Agora o Lula, porque inventaram a história de um triplex, que ele nunca morou, que ele não comprou, que não está no nome dele, que a gente sabe, não tem comprovação nenhuma, está preso. Para quê? Para não disputar a eleição, para não ganhar. Parece que as máscaras vão cair. Hoje o ministro do tribunal aí, do STF, decretou que os presos em segunda instância não poderiam ser presos, tem que ser soltar todo mundo. Aí agora está todo mundo correndo, um correndo para lutar para tirar, outro correndo para poder soltar quem está lá. Eu falei assim, se fosse advogado e alguém tivesse preso, eu não queria saber, é rápido, bora, solta logo. Ô, João, porque até mudar a lei já está na rua, aí para prender de novo é outra história. Você já pensou, eu falei assim, a população precisa pensar muito sobre prisão com julgamento em segunda instância, condenação em segunda instância. Se nós temos 3 instâncias, é evidente que a pena só pode ser cumprida depois de esgotado todas as possibilidades de comprovação de inocência. Porque você imagina o seguinte, se você prende uma pessoa com uma condenação de segunda instância, ele passa 1 ano preso. Quando chega na terceira instância, você comprova que ele é inocente, ele comprova a inocência. Você vai devolver a pena para ele como? Como é que devolve a pena? Então, isso é uma situação extremamente grave que fizeram exclusivamente para não deixar Lula ser presidente da República. E agora o judiciário brasileiro se viu numa saia justa, que eu imagino,
Porque eles vão permitir que continue se prendendo em segunda instância. Já mostraram que esse pessoal que julgou Lula, já mostraram que eles têm uma Constituição para Lula e outra Constituição para os amigos. Né? Então, isso está muito claro. Mas eu pergunto, o Poder Judiciário brasileiro, como é que nós vamos ficar? Vai continuar fazendo isso? É uma desmoralização gigantesca do Poder Judiciário. Então, ele vai ter que rever. Se rever, como é que eles vão fazer para rever? Assim, eles fazem daqui a pouco eu vi, agora antes de começar a entrevista, eu vi o ministro dizendo assim, quem vai mudar a minha decisão tem que ser o plenário. Eu ainda tenho a toga nas costas. Então, assim, outro ministro não pode julgar a minha decisão. Peraí, então você vai virar o quê, né? O Supremo ficou numa saia justa. Ficou. Cláudio Pereira está dizendo assim, realmente, só transfere votos quem tem credibilidade. Chico Oliveira também está nos acompanhando. Cláudio diz assim, fico triste porque sei quanto foi difícil trazer 2.780 moradias e hoje casas à venda do programa Minha Casa Minha Vida no Teixeira de Freitas. E ninguém faz nada. Município, Estado, Caixa Econômica, quem são todos os autores e ninguém faz nada deixando de cumprir as portarias. Davi Melo também está nos acompanhando. Isso é um outro assunto que eu já estou vendo. Estão botando placa nas casas de venda, nas casinhas. Deixa eu lhe falar. Isso aí é de responsabilidade da Prefeitura ou da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Tá certo? A responsabilidade é dos dois. Porque quando você faz o empreendimento no município, a responsabilidade de fiscalização é do município e junto com a Caixa Econômica ou com a instituição financiadora, com o órgão financiador. Aí a responsabilidade é município e órgão financiador. E realmente é um absurdo o que está acontecendo. Com certeza, está muito. Agora, você sabe por que isso acontece, João? Assim, a gente precisa entender também as coisas. Dá uma chegada lá no Padre José para você ver o tamanho do abandono. Dá uma chegada ali no Santos Guimarães, parece lixão. Parece lixão. Então a população fica ali, tem gente que tem medo, as pessoas falam, eu visito os bairros, falam, doutor, eu fico com medo de morar aqui, de contaminação, de doença, porque é uma coisa assim, parece que a população é tratada como lixo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, eu penso que as pessoas da administração pública precisam ir pessoalmente visitar os bairros, saber que moram ali são pessoas, são gente. Não é porque o sujeito ganha um salário mínimo, porque ele mora numa casa, minha vida, ele não é pior do que ninguém. Ele pode ser mais pobre financeiramente. Mas, às vezes, tem a riqueza que constrói a pessoa, talvez ele seja mais rico do que muito endinheirado aí. Quais riquezas que a gente tem no mundo? Às vezes, de vez em quando o pessoal pergunta, moço, você não perdeu como prefeito? Você ganhou? Rapaz, eu não perdi nada. E nem ganhei. Eu conservei as coisas que eu tinha, que eu tenho. Respeito com a minha família, fé em Deus, honestidade, amor ao próximo, né? Respeitar as pessoas, tratar as pessoas com igualdade, os valores que norteiam um cidadão, a riqueza que nós temos é essa. Eu não perdi nada, graças a Deus. E também não ganhei nada, que esse meu pai e minha mãe me deram quando eu nasci, eu conservo da mesma forma. Agora, não é porque as pessoas têm menos dinheiro que elas têm que ser tratadas igual é tratado o povo desses bairros. Quando está falando de vender, quando você vê as placas, aí você reclama, fala, o povo está vendendo. Vai lá para ver como é que está quando chove. Está caindo água dentro das casas, e o que é que o Banco do Brasil está fazendo? O que é que a Caixa está fazendo? Aí vai o meu recado para as instituições. O que é que o governo municipal, que é o responsável por acompanhar, está fazendo? Aí, meu amigo, como é que o cara vai morar numa situação dessa? Complicado, né? Preciso entender que se tem gente querendo vender casa, tem que ir lá saber o motivo. O motivo também, né? Penalizar só para saber por que está querendo vender, né? Quando eu estava vindo a caminho daqui, quando a gente tem esses feedbacks, a gente fica bem feliz, né? E aí eu estava passando, eu vim a pé, porque meu triglicérides deu um pouquinho alto, o doutor falou, você tem que Cuidado, hein? Você tem que caminhar. Aí quando eu vi o programa, eu venho andando. Aí quando eu estava passando, passou o doutor André Marcelino, ele parou o carro. Joãozinho, eu também um susto, tá bem gordinho, vai caminhar, viu, doutor André? Mande um abraço para o doutor João. Diga para ele que como médico ele é 11, como prefeito ele é nota 1000. Então, assim, esses feedbacks é muito agradável, né, doutor João? Muito. Eu ando na rua, as pessoas abraçam, falam da saudade. Como é que faz, meu amigo? Olha, eu sou um defensor da democracia. Eu jamais faria com qualquer político que fizeram com a Dilma. Eu não sou homem de golpe. Eu sou homem da democracia. Apesar de que, mesmo
que alguém pratique a democracia, mas a minha referência não são eles. A minha referência é a democracia mesmo, é a cidadania. E, então eu ando na rua, as pessoas perguntam, eu falo, agora tem que esperar. Elegeu, votou, vamos aguardar o momento. Agora a população precisa realmente ter a representatividade da população, as associações. Eu acho que é muito importante a população estar organizada nas suas instituições, no sindicato, nas igrejas, todos os locais, para ter mecanismo de pressão. Porque aguentar 4 anos de lixo, de dengue, o resultado social disso é muito grave. Você quer ver uma coisa? A mortalidade no hospital, por exemplo. Em 2017, nós tivemos 800 óbitos. A média era 400. Dobrou o número de óbitos no hospital. Olha, quem vai pagar por essas vidas? Ninguém mais, né? Quem é que paga? Tá certo? Então, a população aproxima da gente e essa saudade, esse carinho é muito grande. E, às vezes, tem casos... minha esposa está aqui, Raíssa, andou comigo na campanha, ela viu, às vezes, algumas casas a gente passava, a pessoa vinha e abraçava chorando, porque perdeu um pai, porque perdeu um parente, numa condição adversa que não havia necessidade. Dr. João, então, a saudade, ela tem a ver. Os funcionários, eles reclamam, tem saudade do salário, tem saudade da pontualidade do pagamento, né? E eu sempre falo assim, olha, as pessoas não mudam. É muito difícil a pessoa mudar. Os valores, o que a pessoa é hoje, ela vai ser a vida inteira. Se quiser saber quem sou eu sempre digo para a população, não me avalie no tempo da eleição, porque ali, no tempo da eleição, todo mundo fala a mesma coisa. Avalie a minha história. Olha o que eu estava fazendo há 30 anos atrás. Olha o que eu estava fazendo há 20 anos atrás. Olha como é que eu conduzo a minha vida. Vai ser da mesma forma, eu vou conduzir a vida como prefeito da mesma forma que eu sempre conduzi. Vou cuidar das pessoas com o mesmo carinho. Então, se uma pessoa não cuida de gente, não gosta de gente, se trata mal um dia, não se muda, vai tratar mal de novo. É a formação, é a cultura, o valor que a pessoa tem. Doutor João, depois do acontecimento, ainda não passou por aqui um médico para me perguntar, e para mim vai ser melhor ainda, que além de médico, o senhor é ex-prefeito. Tem horas que eu paro e prefiro não acreditar que foi verdade a história do gás. Tem horas que eu prefiro não acreditar que aquilo foi verdade, porque é incabível. Doutor João, como médico, uma pessoa pode respirar gás de cozinha em tratamento médico? Ô João, veja bem, eu vou me abster de discutir isso aí. Muito eu acho que isso aí, né? eu penso que isso aí não é coisa para a gente levar esse debate dessa forma. Eu acho assim, olha, a Câmara de Vereadores tem uma responsabilidade, muito o Ministério sente, Público tem uma responsabilidade grande. E tem que, eu ouvi na imprensa essa acusação e eu me lembrei imediatamente da mortalidade em 2017. Isso realmente me preocupou muito. Mas eu não sou prefeito e eu sou uma pessoa que, por ser, tá na vida pública, eu penso que eu tenho essa preocupação, mas acho que existem órgãos que eles são oficiais, que eles são competentes para tomar as devidas providências e para fazer essa averiguação. E acho que deve averiguar. Isso é uma coisa extremamente grave. A denúncia é grave. E se for denúncia falsa, quem denunciar precisa pagar por isso. Agora, é muito grave, né? Que tem 800 óbitos em 2017, aí não tem jeito de negar. E que a cidade é só chikungunya também não tem jeito de negar. Tá, que a fila da regulação está dando volta. A fila da regulação é uma vergonha. Aí eu pergunto, ô João, me desculpa que eu tenho que falar. Não, fica à vontade. Rapaz, o programa aqui é nosso. Aqui eu pergunto, por que destruir uma coisa que está funcionando? Olha, foi uma dificuldade gigantesca para a gente colocar, para conseguir marcar exame no posto de saúde, para poder conseguir marcar exame no mesmo dia. Chegamos a fazer ultrassonografia, por exemplo, de obstétrica, a gente fazia mais rápido do que particular, do que plano de saúde. Mais rápido. Eu lembro que alguns amigos às vezes falavam assim, Joãozinho, eu preciso marcar pelo SUS porque eu fui lá no Sobrado, só tem vaga para daqui um mês. E minha colega foi lá e conseguiu regular para daqui uma semana. Aí eu pergunto, por que isso? Qual o problema com a população? Qual o problema da pessoa fazer um exame? Se foi pedido exame, qual o problema de fazer exame imediatamente? Qual o problema da pessoa fazer um ultrassom imediatamente? Só porque é pobre tem que pegar fila? E é possível, eu falo que é possível, porque eu fui prefeito, eu fiz. Com certeza. E atendíamos a região toda, viu? E com muito carinho. Com muito carinho.
Lucas, depois você prepara um ponto, já deixa a Raíssa no jeito aí, que eu vou chamar ela aqui para conversa também com a gente. Deixa eu agradecer aqui a Cida Boiadeiro, minha vereadora lá de Medeiros Neto, está aqui nos acompanhando. Gente boa, Cidona, gente boa demais, né? Doutor João, 2019 está chegando aí, 2019 já está no ponto final, ano novo, vida nova. Quais são os projetos de João Bosco para 2019? Rapaz, veja bem, eu estou assim, extremamente feliz com a minha profissão, né? Que eu sempre sou eu estou vendo, você está a apaixonado sua pela minha cara, profissão, né? o SUS atendendo, eu venho acompanhando você ali, vejo a sua alegria de estar atendendo no SUS, né? Eu toda a vida, quando eu vim para Teixeira, meu sonho era trabalhar no SUS aqui, mas infelizmente essa marca do PT de estar junto com a população, ela sempre me dificultou acesso ao serviço público. Por isso que eu falo o seguinte, independente de partido político, eu sou extremamente grato ao doutor Marcelo da Itamaraju, que abriu as portas para me trabalhar, meu colega médico também, e que está fazendo um bom trabalho na saúde lá em Teixeira. Lá eu não acompanho a política dos lugares onde eu estou trabalhando. Estou lá para prestar meu serviço. Mas na saúde eu observo, extremamente preocupado, está fazendo um trabalho extraordinário lá na saúde. Sou grato ao doutor Carlos Simões, lá de Mucuri, que também me arranjou um trabalho, estou trabalhando lá, foi uma pessoa extraordinária, que me ajudou muito, porque no momento em que eu precisava trabalhar, dificuldade financeira, que você sai da prefeitura, fica sem renda. Né? Ao contrário que o povo fala, o pessoal acha que é só mil maravilha sair sem renda, uma dificuldade gigantesca. E o doutor Carlos abriu as portas, me deu plantão lá, eu estava dando plantão no sábado, agora estou atendendo consultas. Então, agora eu vou atender em 2019, eu vou trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, atender todos os dias. Que para mim é uma dificuldade muito grande. E eu quero arranjar Então, 2019 é esse plano de trabalhar bastante, arranjar uma forma de atender também aqui em Teixeira de Freitas, que a população teixeirense eu acabo atendendo em casa. Né? Eu visito as casas, a pessoa liga, eu vou na casa, atendo, algumas pessoas que têm mais liberdade, mais intimidade, vão na minha casa, eu atendo também, mas isso é ruim. O ideal é se ter um local para poder atender. E eu quero ver se em 2019 se arranja um local para poder atender a população de Teixeira. Que, aliás, devido às dificuldades na saúde aqui, a pessoa vai num lugar aí, não consegue atendimento, às vezes bate lá em casa, doutor, me ajuda. Então eu preciso ter uma estrutura mínima para dar essa cobertura, essa assistência para a população. Essa assistência, né? E preparar para... E estar sempre à disposição da população aqui com relação à vida pública. Eu não sei o que é que o dia de amanhã é Deus é que sabe, né? Uhum. Mas eu sou um cidadão que eu nunca fugi da raia em luta nenhuma. Né? Nós estamos prontos aí para poder retomar o desenvolvimento da cidade, aquilo que for preciso depender da gente, eu quero fazer isso. Com certeza. Doutor João, como é que você enxergou a eleição para o PT, fora a presidencial, a eleição dos deputados, a eleição de senadores, a eleição de governadores? Tem gente que depois da eleição falou assim, o PT acabou, o PT morreu. Eu falei, acabou como? Se elegemos 64 deputados, acho que se não me engano, 6 senadores, 6 governadores. Como é que... Hoje, vamos falar de política. Eu sou fundador do PT. Quando a gente fundou o PT, na fundação, o pessoal falou assim, isso não vai para lugar nenhum, rapaz. Esse negócio de peão aí, isso não vai para lugar nenhum, não. Tá certo? Olha, não vai para lugar nenhum. Então, o PT nasceu escutando falar que não crescia. Nós ganhamos a eleição escutando falar que não ganhava. Aí veio aquela época do mensalão, disseram que o PT tinha acabado. Eu já vi a Arena virar Arena 1, virar Arena 2, Arena 2 virar PDS, PDS virar PFL, PFL virar DEM. Já vi os caras mudam igual camaleão aí para poder mudar. O PT continua PT. Nós não vamos mudar, você sabe por quê? Como é que um partido que acabou com a fome no Brasil precisa mudar de nome? O que precisa é resgatar a verdade. Aí sim. Durante a eleição, um dia o camarada me perguntou, doutor, por que você não sai do PT? Se eu não tivesse do PT, você ganhava a eleição. Eu falei, você quer que eu vá para onde? Quer que eu vá para o PSDB? Por bem? Se você procurar no Google, mas lembra do tio Google que ele é uma fonte... de pesquisa, eu mesmo lá todos os dias. Aí você vai no Google, você vai procurar assim, quais os partidos que têm mais pessoas de cargo eletivo caçadas por corrupção. Dos partidos grandes, porque tem uns partidos esses que tem um deputado e um senador, esse não foi caçado, porque se caçar o mundo que tem também não tem jeito. Não tem jeito, não tem pra onde ir. Mas dos partidos que têm representatividade, o PT é o que está lá em último lugar.
O mais corrupto vai ser PMDB, quem tem gente caçada é o DEM, é o PSDB. O PT está lá embaixo. Aí, mas não querem que eu fique no PT. Querem que eu fique qual? Nos mais corruptos? Nos que dão prova de corrupção, assim, que tem 10, 15, 20 parlamentares caçados por corrupção? E os que têm do PT caçado por corrupção ainda é questionável. Porque do jeito que fizeram com o Lula, eu fico pensando, será que fizeram um julgamento justo dos que foram caçados do PT? Né? Aí levanta uma dúvida gigantesca. Nós vamos saber disso no futuro, porque a verdade, ela tarda, mas ela chega. Ela chega, ela vai florescer. Com certeza. Ó, Kelly Franco também está nos acompanhando aqui. Obrigado, Kelly. Já são... Eu tenho que olhar porque 16 horas e 51 minutos. Estamos aqui super animados. Eu queria estar tudo certo com Raíssa aí. Ô, João, deixa eu só te falar, você está perguntando de PT. As pessoas têm uma coisa interessante na cabeça. Você pega a pessoa da classe média, ele não gosta do PT. Porque, por exemplo, direito social, direito para empregada doméstica. Atinge mais É a última amarra da escravidão oficial. Né? O dia que Dilma deu direito social para empregada doméstica, direito trabalhista, eu pensei, vai perder a eleição. Como é que não perde? Porque a ira, porque a classe média, muito embora ela seja proletária, ela tem sede de ser elite. Isso é um problema da nossa formação, e isso é que resulta desse desastre político, como eleger Collor de Mello, como eleger Bolsonaro. Esse desastre vem muito da cabeça da classe média, que ao invés de acompanhar o que dá certo, acompanha o pensamento de uma elite que não tem compromisso nenhum com a classe média, e nem com o pobre, com ninguém. Então, eles ficam pensando que PT, que o ódio que a elite tem do PT, eles ficam pensando que todo mundo tem. Vai para os bairros aí onde moram os trabalhadores para você ver. O cara sabe que o filho dele come por causa do Bolsa Família e sabe quem trouxe. Com certeza. Ele sabe que o filho fez faculdade por causa do ProUni e ele sabe quem criou o ProUni. Aí, pessoal, é do governo federal. Não é do governo federal nosso. Porque os outros governos federais não fizeram. E nós fizemos. Então, nas eleições, João, eu fiquei extremamente feliz. Elegemos nossos senadores, elegemos nossos deputados, elegemos governador. Fiquei, assim, extremamente triste porque não consegui me eleger o Haddad. Mas, assim mesmo, nós vamos... para mim, a eleição é um momento da luta política. O Brasil vem passando por esse processo há muito tempo. E se eu olho para o Brasil que eu conheci quando era criança e hoje, eu digo que nós avançamos muito. E com certeza essa consciência, esse povo que percebeu que foi o governo do PT, que foi o governo do Lula, eles não vão, ninguém vai tirar isso da cabeça das pessoas que tiverem isso consolidado. E eles são novos entrincheirados aí para lutar pela democracia, e com certeza o Brasil vai ser um país democrático, uma democracia. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui a Thales Soares, está nos acompanhando lá de Vancouver, no Canadá. Obrigado, Thales, nos acompanhando. Rogério Mororó também entrou aqui. Grande Rogério Mororó, um cara, gente boa demais, gosto muito. Está me devendo uma visita aqui, viu, Rogério? Passa aqui para a gente falar sobre essas limpezas públicas da cidade. Eucias dos Santos está mandando um abraço, João Bosco. Grande Eucias, parceirão, né? Companheiro, abraço, Eucias. Gente boa demais. Tarcísio Cirqueira também está acompanhando aqui pelo Instagram, está mandando um grande abraço também. Raíssa, chega para cá para fazer parte dessa conversa. Doutor João, vamos encostar para lá, vou puxar a cadeira para cá, para a Raíssa encostar junto com a gente aqui. Da última vez que eu tive na sua casa, na entrevista, entrou filho, entrou sobrinho, entrou um bocado de gente, né? Mas é por causa do delay ainda não tá. Vai entrar. Ela vai chegar ainda. Vou chegar mais para cá. Raíssa, seja bem-vinda ao bate-papo com o Joãozinho pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Exatamente. Eu fico feliz de estar aqui, sobretudo por ter acompanhado, ter sido seu colega de trabalho e ver realmente seu crescimento gradativo. E, assim, essa é uma posição diferente para mim, porque por 5 anos eu fui jornalista, então eu estava desse lado. Eu fazia as perguntas, conduzia as entrevistas, mas é uma felicidade tremenda estar aqui do seu lado e ao lado de Dr. João. Doutor João, eu vi ontem, não sei se foi de ontem, o dia 17, 18, 19, 17, que foi segunda-feira postando aí fotinha, comemorando 2 anos de casamento. Como é que foi isso, Rai? Como é que está essa experiência aí de casada? Na verdade, casar é uma ótima coisa quando acontece, quando isso se dá por amor, não se dá por outras questões. Estar casada com o Dr. João, de fato, modificou minha vida, porque eu era uma pessoa, uma teixeirense, que como
a maioria dos teixeirenses não estava em evidência na mídia por uma série de questões. Isso foi a grande modificação. Mas, do ponto de vista pessoal, o que mudou é ter alguém com quem eu posso contar para conseguir na conquista, para prosseguir, na verdade, na conquista dos meus sonhos. Então, é só, na verdade, eu acresci a minha trajetória com uma pessoa que me traz paz, cumplicidade. Então, com certeza, é. E de quebra, a gente acaba, inevitavelmente, né, casar com alguém tão querida quanto o Dr. João, isso acaba também trazendo para mim outras experiências de felicidade, porque a gente passa na rua e eu percebo aqueles que gostam dele me aceitarem de maneira, Também, né? de maneira muito fácil. Então eu fico feliz, porque quando cuidam dele, quando eu percebo o carinho das pessoas com ele, tá fazendo carinho em mim também, então tá sendo uma ótima experiência. Bom demais. Vou chamar de Rai, né? Rai, pode chamar. Eu chamo de meu bem. Meu bem? Sou eu. Eu vi acompanhando bastante, também estava um pouco junto na política, eu vi que você se engajou bem na causa e gostei que você pegou assim as mulheres e jogou duro, teve aquela caminhada das mulheres, ele não, aquela coisa toda. Como é que foi essa experiência para você ir na política, tá fazendo acompanhada e vi que deu bastante certo, né? Eu, na verdade, acho que a grande modificação é justamente isso. Agora eu estou num local, ao lado de uma pessoa que tem evidência, então alguns olhares acabam vindo sobre mim também. Mas a questão da política na minha vida sempre foi uma questão ligada à minha trajetória de formação. Então, as pessoas podem me ver agora, mas desde sempre eu sempre fui criada numa perspectiva de que as pessoas elas devem ser respeitadas. E isso a gente já vem desde a minha avó materna que nos ensinou dessa forma. E que as mulheres elas têm total capacidade e liberdade para se autodeterminar. Então, quando dizem, eu sou mulher de Dr. João, mas eu sou mulher de Dr. João por amor e com orgulho. Mas não é isso que me define. Outras coisas me definem. A minha trajetória me define. A minha capacidade de sonhar e de buscar a realização dos meus sonhos é o que, de fato, me define. Então, isso, inevitavelmente, acaba passando... quando você tem a oportunidade de estar à frente de outras pessoas e num contexto com mais pessoas, essa mensagem ela é levada um pouco mais adiante. Mas não difere de tudo que a minha vida sempre foi. Eu sou advogada, mas eu sou advogada por conta da política do ProUni. Eu tenho uma irmã que é engenheira florestal e ela só é engenheira também por conta da política do ProUni. Então, a minha trajetória, ela vem sendo construída dessa forma. Então, se eu estudo, se eu falo, é sempre no sentido de empoderar as pessoas, de que elas têm a capacidade, têm que lutar por aquilo que elas acreditam e pela realização dos seus sonhos. Na verdade, Rai não, doutora Raíssa, né? Porque ela me lembrou aqui agora, né? Advogada formada. Já está advogando? Advogo. Está advogando, há alguns anos já. Depois você deu o tempo telefone, o endereço do consultório, para a gente já estar arrumando alguns clientes. E você, como é que é estar casado com Raíssa? Rapaz, difícil falar depois do que ela falou, hein? Não, mas para mim foi um casamento para mim foi uma coisa extraordinária, porque Raíssa é uma pessoa que a gente tem muito a ver um com o outro, né? Eu conheci a Raíssa no trabalho, mas não fazia a menor ideia de quem era a Raíssa. E nós nos conhecemos muito rápido. E aí eu quero lembrar tem um pastor amigo meu, ele fala assim, casamento é o seguinte, se você namorou mais de 6 meses, se não casar, se passar de um ano, não casa mais. Não casa mais. Porque quando você conhece uma pessoa, se ela for a pessoa que dá certo com você, você percebe logo. Com um mês que eu estava conversando com Raíssa, eu falei para ela, eu teria coragem de casar com você. Ela falou, teria? E aí a gente se casou no final, nós começamos a namorar depois da eleição, depois que eu perdi a eleição, em 2016, começamos a namorar e nos casamos no dia 17 de dezembro. Foi muito rápido. Foi rápido? Foi rápido. Né? E vou te falar uma coisa, e esse período que eu vivo com ela, eu sou um admirador de carteirinha de Raíssa, uma pessoa competente, determinada, segura, leal. Tem uma série de coisas que para mim são fundamentais na mulher. Aliás, nas pessoas, né? E ela como mulher, ela tem essa capacidade. E eu pude ver o seguinte, a idade não muda, não é a idade que determina a personalidade e a capacidade das pessoas. É a formação, são os valores. E aí nós temos valores muito, muito idênticos. Ela fala uma coisa para mim que eu acho assim, extraordinária. Fala assim, diz ela que os pais ensinaram o seguinte, vou falar dos seus pais. Assim, a única coisa que você poderia dar tristeza é se ela perdesse a capacidade de ter sensibilidade e de amar outras pessoas, de amor ao próximo. E eu penso que a vida nossa, de um cristão, de uma pessoa que se comporta como gente, a primeira coisa que nós temos que ter é amor ao próximo.
a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo. Se você não tiver o amor ao próximo, você não faz nada. E conviver com uma pessoa que tem isso como um dos principais valores, para mim é uma coisa extraordinária. E aí não é só no discurso, é na prática, é no dia a dia. É na escolha até do que vai estudar. Até nas escolhas a gente percebe isso. Então, para mim é muito bom, estou muito feliz. Tá muito feliz, né? Com Raíssa, eu voltei para a cozinha, a gente cozinha junto, faz comida junto, arruma a casa juntos, né? Tudo na nossa vida é feito com muita cumplicidade. E as dificuldades que a gente passou depois das eleições, que depois, quando você perde uma eleição, quando você está numa prefeitura, você participou disso, a gente é muito agredido o tempo todo. Com certeza. E por estar do lado do povo, a gente é mais agredido ainda. Então, quando você chega no Antônio Costa Filho, no Santos Guimarães, no Castelinho, que você vê aquele abandono, você imagina, as pessoas que cuidam daquele povo vão ser maltratadas e agredidas porque está cuidando de quem não é para cuidar. Eu não sei se o senhor lembra, mas então, eu tive que ir para a roça. Eu lembro. Ainda bem que minha mãe não vendeu o sítio. Então, porque Raíssa comigo, as pessoas me ameaçavam na rua. Muito bem. Então, eu tinha que sair. Então, depois da eleição, depois que a gente está dentro do poder público, a gente sai, a gente tem que ter muito cuidado. E a hora que a gente fez o bem. Eu falei, se tivesse feito mal, então, eu tinha que mudar do Estado. Mas aí o problema, João, o problema é para quem fazer o bem. Né? E que assim, a gente fez o bem para todo mundo, mas tem um determinado segmento da sociedade que não quer que faz o bem para determinadas pessoas. Não é individualmente, não, para determinado segmento. Né? O pessoal acha que desvaloriza as pessoas que são desprovidas de condição financeira. Desvaloriza as pessoas pela cor, desvaloriza as pessoas pela sua origem étnica. Né? Então isso é muito ruim. E a gente paga um preço muito alto por respeitar as pessoas como um todo, por dar o mesmo respeito que eu dou para um colega médico, para um enfermeiro, eu dou para um gari. Para mim são pessoas que têm... se um filho adoecer, sofrem do mesmo jeito. Se perder um pai ou uma mãe, sofrem do mesmo jeito. Se tiver que levantar de madrugada para poder trabalhar no eucalipto, sofrem do mesmo jeito. Então a gente tem que respeitar as pessoas por igual. E eu passei por um período muito difícil depois das eleições, e Raíssa colada comigo, nisso não nos atrapalhou em nada a nossa vida, e eu estou muito feliz casado. Meu avô dizia assim que mulher vem na vida do homem para duas coisas, construir ou destruir. Não vem para outra coisa. Essa aí vem para construir. Vem para construir, né? Deixa eu agradecer aqui a Lene Souza, nos acompanhando, Breno Rebouças e Rubens Ferraz, grande Rubão, também está nos acompanhando aqui. Deixa eu só te falar outra coisa interessante, é a relação dela com meus filhos. Né? A relação de família extraordinária. Com meus filhos, relação boa com meu pai. Meu pai até ligou para mim ontem, perguntou para você. E relação muito boa. E eu com relação com a família dela também. É como se a gente fosse uma família unida já há muito tempo. Há muito tempo, né? Cachorro. Tava escrito nas estrelas, né? Raíssa, você como advogada, você perguntei como médico, como é que você vê essa situação de hoje aí, desse ministro julgar essa prisão em segunda instância e outro ministro está recorrendo? O que você, como jurista, pensa disso? Durante muito tempo, as instituições nos fizeram acreditar dessa forma, como se o Poder Judiciário ele fosse um poder onde a política estivesse dissociada. E, na verdade, a gente tem que analisar esse período histórico recente para a gente começar a pensar que todas as pessoas, elas são dotadas de um cunho político. Seja dentro de casa, dentro da escola, seja dentro do trabalho, mas nós estamos constantemente disputando o poder. A gente disputa fazer um bom trabalho para que nós sejamos mais bem vistos aos olhos do nosso chefe. Dentro de casa, você tem uma disputa com seu irmão por atenção dos seus pais. Então, essa disputa é inerente da natureza humana. Com o Poder Judiciário não é diferente. De fato, esse Poder Judiciário ele foi composto para que nós tivéssemos pessoas isonômicas, pessoas capazes de julgar situações sem favorecer uma ou outra parte. Mas, como todo ser humano, ele é também sujeito a falhas, esse sistema nosso, ele está também eivado de política. Então, existe, claro, uma preocupação para que, enquanto jurista, a gente consiga pensar a ciência jurídica de forma a criar mecanismos de controle para que a política ela não venha a macular a realização da justiça. Então, a gente tem alguns exemplos que aí rende uma discussão muito ampla, né? Sobre a parcialidade do judiciário. Já fica convidada para voltar aqui para a gente falar sobre isso. Eu quero conversa mesmo. Mas eu, como jurista e como democrata, eu vou sempre acreditar de que nós temos a capacidade da transformação. Essas políticas de inclusão social, elas são extremamente importantes, principalmente para isso. Porque hoje a gente tem um judiciário que é composto prioritariamente por homens
e por pessoas brancas. Então, a realização de uma justiça para todos, ela deve conter a representatividade de todos. De todos. Então, muito provavelmente, se nós tivermos um judiciário formado por todas as etnias, formado por todas as classes sociais, nós teremos uma visão mais ampla das realidades. Esses dias eu estava na mesa de audiência e aí a minha cliente ela tinha perdido os aparelhos por conta de uma queda de energia. A outra advogada, então, e a minha cliente se emocionou, porque tudo que ela tinha dentro de casa era uma televisão e o computador para os filhos estudarem, e foi o que queimou. A outra advogada, então ela se emocionou na audiência, e a outra advogada virou para mim e falou assim, cuida lá da sua cliente, porque ela está muito alterada. Na verdade, no sentido até depreciativo, como se fosse um excesso. Só que a gente tem que pensar, aquela advogada, será que ela tem ciência de como são as casas da maioria da população brasileira que vive numa periferia? Será que se a gente tivesse um judiciário sensível a essas realidades, a gente não teria decisões diferentes? Importante isso que você está falando, viu, Raíssa? Muito importante mesmo. Então, a gente tem que entender as coisas de maneira global. A política pública para a inclusão social, ela é importante para que essas pessoas elas tenham possibilidade de ascensão social, mas também para que a gente tenha um mecanismo de transformação das nossas instituições. Com certeza, isso é muito importante. Quem está nos acompanhando ele é a Natália Cruz, você conhece? Já ouviu falar? Oxente, Natália, um beijo pra você. Tem que ir lá em casa fazer a mousse de coco e tem o vatapá também, né? Vatapá não, foi uma muqueca. Uma muqueca, uma muqueca para fazer essa muqueca. E a mousse de coco, quando ela faz lá em casa, ela só lembra de você. Mas você tá vendo porque eu sou feliz com Raíssa? Pois é, tá vendo? Doutor João, já estamos fazendo quase uma hora de programa, eu sempre gosto de fazer assim, uma hora e 10 no máximo, para que as pessoas depois possam assistir. Eu quero já começar encerrando, mas encerrando com uma pergunta ainda que não finalizando. Alguma coisa que o senhor queira falar, queira deixar claro, queira dizer para que a gente não foi perguntado, que não foi dito, esse é o momento de você ficar à vontade para falar. Não, para mim, João, se a gente for conversar, nós vamos passar aqui o dia inteiro. A noite inteira conversando. Né? Tem uma história em casa para contar demais, né? Para contar, mas eu quero aproveitar, dar um abraço no povo teixeirense, dizer do meu carinho pela cidade, pela população. Agora, quando eu virei prefeito da cidade, quando eu tornei prefeito, minha família cresceu. Eu virei irmão de 150 mil, mais de 150 mil pessoas. E independente de posicionamento político, qualquer coisa, eu tenho um carinho imenso por todos os teixeirenses. Tem pessoas, por exemplo, quando eu vejo alguma pessoa seguindo um caminho de agressão, assim, eu sempre fico pensando, por que faz isso? Né? Eu acho que o nosso papel não é retribuir a agressão, é trabalhar para que as pessoas consigam compreender o processo político, que elas possam compreender e contribuir com a transformação da sociedade. Eu acho que tem gente mais rica, gente mais pobre, é natural, mas todos precisam ter a mesma oportunidade. Se a gente partir do mesmo patamar, é evidente que talvez uma pessoa que seja mais pobre consegue ir muito mais longe e a pessoa que é mais rica consegue, talvez não vá tão longe. Mas talvez todos conquistem a felicidade, porque a felicidade não está só nos bens materiais. Está em muita coisa. Eu acho que nosso papel como político é sempre procurar construir valores para que as pessoas tenham oportunidades de ter conforto, de ter tudo isso que esse sistema pode oferecer, mas não pode ser para poucos, tem que ser para todos. E também valores que permitam que as pessoas sejam felizes, de respeito, né, de carinho, de amor ao próximo. Então eu quero deixar aqui meu abraço para a população teixeirense, muito carinho. Dizer, aí eu não vou deixar de falar isso, existe na política de Teixeira hoje, existe uma tentativa muito grande de me excluir do processo político. E desnecessário. As coisas não são dessa forma. Eu percebo isso na Câmara de Vereadores, tem candidatos a prefeito na Câmara, tem parentes de pessoas, candidato não, pré-candidato, parentes de pessoas são pré-candidatos. Então, uma pressão muito grande todo dia, Bozo tem conta rejeitada, Bozo não sei o quê, não pode ser candidato. Olha, isso aí tem muita água para passar debaixo da ponte. Não é assim, tá certo? Não é assim. Você ainda não foi condenado em segunda instância, né? Não é assim que a banda toca, tá certo? Para quem está pensando que desse jeito vai me tirar do processo, olha, arranja outra carroça para andar, porque desse jeito não vai funcionar. Eu continuo tranquilo, muito tranquilo com relação ao processo político. Aí eu fiz o que eu devia fazer na cidade. Pega, por exemplo, só citar um exemplo. Eu contratei muita gente da saúde para poder combater
endemia. Contratei para dar assistência para o povo, de fato. Tive conta rejeitada por causa de índice de pessoal. É verdade. O tribunal, e tive na UPB, lutei contra esse processo, esse aspecto da lei de responsabilidade fiscal e esse posicionamento do TCM, que eu acho que está equivocado, que está errado. Como é que você vai cuidar de pessoas sem gente? Você cuida de gente é com gente. O tribunal já aceitou excluir as empresas terceirizadas do índice de pessoal, já aceitou excluir os programas de governo federal do índice de pessoal. E isso, evidentemente, são coisas que vão encaixando e vão me criando condição de rever toda essa situação de rejeição de contas, que foi injusta, extremamente injusta. E a Câmara dos Vereadores perdeu uma boa oportunidade de fazer justiça e discutir as coisas, porque quando eu era prefeito, todo vereador queria indicar alguém. Agora, aí resolvem me punir por causa do que eles fizeram, que eles se beneficiaram. Eu tive com o Henrique então, aqui, o Henrique deu uma aula espetacular das contas e da votação. O Henrique deu uma aula espetacular. Você pega, por exemplo, na saúde, foi onde eu mais contratei. Olha, e o resultado você sabe. Todo mundo sabe que o Conselho Federal de Medicina considerou a saúde de Teixeira de Freitas, no meu mandato, o melhor sistema de saúde, o melhor SUS da Bahia, e foi o SUS que proporcionalmente, a cidade que proporcionalmente mais investiu na saúde, mais investiu no SUS no Brasil, foi Teixeira. Então o investimento foi gigantesco. E aí, conta rejeitada por isso, quer dizer, você atende a população, você melhora a saúde. Na educação, onde tinha uma criança especial, tinha um monitor para cada criança. Eu lembro disso. Botei 2 escolas de tempo integral, queria colocar mais 5. Então, eu vou ser punido por isso? Olha, eu tenho defesa para tudo, viu? E muita defesa. Então, esse negócio, essa conversa aí de querer me tirar, só na conversa, não vai tirar, não. Se, na época das eleições, se por acaso, se eu resolver ser candidato, se a população me chamar, continuar me chamando de volta, resolver ser candidato, tem que ser no voto. Não pode fazer... você vê o que fizeram com o Lula, o negócio é uma vergonha. É uma vergonha internacional. O Brasil hoje é motivo de chacota a nível internacional. Eu estava vendo o pessoal parece que na França teve um negócio aí agora esses dias, e deram um diploma para o governo novo aí, que vergonhoso, de racista, de preconceituoso. Né? Então, Teixeira de Freitas é uma cidade jovem e ela tem que estar embarcada na construção da democracia, não pode entrar por esse viés. Então, eu quero deixar claro o seguinte, para a população, eu tenho que falar sobre isso, porque as pessoas me perguntam na rua o tempo todo. Perguntam o tempo todo, nossa, que aí, você está inelegível? Olha, os adversários vão falar isso sempre. Eles vão... Tem gente dentro do PT, companheiro, que faz isso, eu acho que está errado. Eles deveriam... companheiro que estava no mandato comigo, participaram do governo, não devem falar isso, está errado. Quer chamar a atenção dos companheiros, presta atenção que vocês estavam comigo no governo, vocês sabem. Ajuda a defender aí, vamos ser sinceros. Vamos ser companheiros, né? Vamos ser companheiros. Se tiver coisa errada, o que vier errado tem que falar. Agora, entrar nessa barca furada aí, sai dessa. Não dá, certo? Não dá certo. Então, dizer para a população que fique tranquilo que nós estamos na caminhada aí firme com o povo teixeirense. O governador Rui Costa, um cara extraordinário, determinado, firme. Com certeza fez um governo muito bom na Bahia, ajuda muito Teixeira de Freitas. Você vê esse asfalto aí a duplicação da BA. A duplicação da BA. Ó, Rui, você de ouro, viu? Parabéns aí. O Jacques Wagner já tinha vontade de fazer, na época que discutimos o projeto e depois não deu para levar adiante. O Rui veio e está fazendo. Eu fiquei muito feliz com o Rui Costa quando levou a Policlínica até o final. Tem alguns problemas aí na gestão que precisa ser visto, e eu acho que aí o problema não é do governador, o problema está aqui no município, precisa ser revisto para que a Policlínica cumpra o seu papel. Mas eu estou vendo que, apesar das dificuldades, a eleição, o resultado para nós aqui não foi de todo ruim. Agora, acho que não eleger o presidente foi muito ruim para Teixeira, muito ruim para a Bahia, muito ruim para o Brasil, muito ruim mesmo. Mas é assim mesmo, a população vai aprendendo, né? Esse momento histórico, a gente vai passar por ele. Já passamos por um período tão pior do que esse, né? E por isso também nós vamos passar. Vamos passar por esse também, né? População teixeirense aí, todos que nos assistem, um beijo no coração, um abraço fraterno, carinhoso aí do irmão João Bosco. Com certeza. Eu lembro que alguém estava no grupo de WhatsApp, quando eu divulguei, né? Alguém falou assim, o pau vai quebrar amanhã lá. Aí outro comentou bem assim, não vai não, porque esse não é o perfil dele.
Vamos ver o que as pessoas conhecem. Se porque- conhece, né? É porque é o seguinte, Eu olha, achei interessante isso. Eu falei, não, esse não é o porque as perfil pessoas pensam em dele. xingamento, tá certo? Ó, rapaz, eu acho assim... Porque se a gente absurdo. fosse parar aqui para falar da gestão atual, a gente tinha muita coisa para falar. Mas aí a gente ia falar de competência. Eu não ia xingar A ninguém. gente não ia, com eu não ia certeza. xingar, jamais xingaria alguém. Tá certo? Esse negócio, igual eu vejo. Quando eu vejo uns discursos, cara, ladrão, não sei o quê. Rapaz, isso é muito feio. Muito feio para um gestor, para quem pretende fazer política. A gente que faz política, nós estamos em evidência. As pessoas se referenciam em nós. Então, você tem que dar o que você tem que dar educação, você tem que dar formação, você tem que ensinar política para as pessoas, ensinar um bom caminho. Então, eu penso que essa caminhada nossa de ficar em evidência nos traz uma responsabilidade muito grande. E eu penso que toda oportunidade que eu tenho de me dirigir às pessoas, a um público maior, acho que isso é uma dádiva de Deus. Eu tenho que utilizar isso da melhor maneira possível para dar bom exemplo. E eu todo dia bato a cabeça no travesseiro, eu sempre penso, será que eu fiz? Será que eu cometi algum erro hoje? Fiz alguma coisa que eu não deveria? Eu faço meu exame de consciência, porque nós temos que melhorar enquanto pessoas. Se você não melhorar você, como é que você vai querer que as pessoas melhorem? Tem que melhorar todo dia. Então, João, eu fico muito feliz aqui com essa oportunidade de dirigir ao povo teixeirense. O abraço aqui é apertado, carinhoso. E não posso deixar de mandar um abraço para minha filha Joana, para meu filho Leonardo e André. Devem estar assistindo o programa, sabe que eu viria aqui hoje. Meu pai, que está lá em Belo Horizonte, tratando de chikungunya, que pegou aqui, coitado. Está lá sofrendo, mas está lá tratando, tá certo? A esposa dele também está adoentada, teve aqui um tempo, infelizmente, nessa dificuldade aí, ela teve que ir para Belo Horizonte. Está lá também com dificuldade, mas com tratamento tranquilo, está melhor. Então, eu quero agradecer a população aí, mandar um abraço para toda a minha família toda, a família de Raíssa, seu Zaqueu, Dona Cal, para Priscila. Sogrona, gente boa. Você tem que conhecer, não. A gente boa. Eu conheço, o pai eu conheço assim, porque a gente trabalhava juntos, ele ia todos os dias levar o almoço para ela, achava ela bonitinho, ele ia todo dia levar o almoço dela. E quando abria, tudo separadinho, assim, o arroz na vasilhinha, o feijão na vasilhinha, a salada, tudo separado. Agora eu levo uma marmita, eu estou levando uma marmita para o trabalho. Ela manda bem arrumadinha também, tudo arrumadinha, porque ela recebia tudo arrumadinha. Eu mesmo arrumo lá, ela me ajuda a fazer. Aí sempre ele ficava por ali um pouquinho, e a gente acabava conversando, que também era o horário de almoço dele, e ele é uma pessoa muito inteligente, assim, um cara bacana para conversar. E meu carro também, eu tive com o Honda Civic, ele trabalhava na Honda, não sei se ainda. E quando eu chegava lá, eu já procurava ele. E aí ele sempre procurava, ele me dava dica, ó, João, isso aqui funciona assim, uma pessoa espetacular. Gente boa demais. Deixa eu agradecer aqui a Cláudia Alves, está nos acompanhando. Cláudia, que foi secretária de Assistência Social. Rogério Pereira. Rogério Pereira, sabe quem é Rogério Pereira? Eu sei. Pantera. Está dizendo assim, o problema é do prefeito atual. É o problema dele, né, Pantera? Jadson Rebouças também está nos acompanhando. E Rogério está dizendo assim, o senhor, a população teixeirense quer você de volta. Vamos ver, né, Pantera? Raíssa, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo que tenha sido rápida. Adorei sua conversa aqui rápida, tinha muito tempo que a gente não conversava. Já vai ficar convidado para voltar aqui depois, para a gente conversar mais sobre esses assuntos. Adorei o tema que você tocou aqui. As pessoas precisam realmente conhecer, né? O que você falou, será que o judiciário conhece? É muito complicado. Por exemplo, agora mesmo eu ganhei uma causa também, e aí o outro advogado disse assim, mas você não precisava disso. Eu falei, realmente, eu não precisava do dinheiro. Não, preciso do dinheiro, tudo bem. Mas o que eu quero é ser retratado. Claro. Esse direito eu tenho, eu quero, se o juiz que tem, eu quero. Você me deixar para lá? Por que quando foi me destratar não deixou para lá? Não, agora eu quero meu direito de ser retratado. Então, tinha que ver. Sabe lá qual foi as consequências que me causou? O quanto foi difícil para mim ouvir aquelas coisas, passar por aquilo, e depois o transtorno que passou para mim, para minha mãe, para minha família. Então, meu filho, não vem com uma conversa não. Agora tem que retratar. Se o juiz tem que retratar, tem que retratar. Exato. Vamos voltar aqui para falar mais sobre esses assuntos, sobre essas coisas. Tem muitas coisas boas para a gente falar por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade também para fazer as considerações finais também. Eu queria de verdade agradecer, te desejar assim, muito sucesso na sua trajetória. A forma como você está conduzindo, eu acho que você está sendo muito sábio nas suas escolhas. E aí te desejar que você, em 2019, seja um ano muito bom para a sua trajetória profissional, pessoal, assim como eu desejo para todo mundo. E, de fato, essa questão, às vezes a gente tenta, sobretudo num momento em que é tão conturbado politicamente, a gente acaba enviesando as relações pessoais também por conta de algumas discussões.
E, às vezes, o desestímulo, a baixa da nossa autoestima é até utilizada como um instrumento dos outros para que a gente se cale. E a gente não pode entrar nessa barca, como diz o outro, né? Eu acho que a gente tem que se manter nos momentos de maior dificuldade, manter a cabeça erguida, se aproximar de quem você sabe que pode te ajudar naquele momento para conseguir ser propositivo a ponto de transformar uma situação, mas que o desestímulo, a baixa da estima nunca pode ser uma saída para a gente, né? A gente imagina que os próximos anos sejam anos mais complicados para a gente por conta do cenário político que se apresenta, mas o que eu queria deixar é que nesse Natal que o que a gente possa pedir para Papai Noel, pedir de boas energias para o próximo ano é força para continuar lutando, continuar de cabeça erguida e se aproximar de quem de fato pode dar as mãos para que a gente consiga lutar por uma sociedade melhor. E aí eu não poderia deixar de dizer que eu vi um vídeo de um deputado eleito falando que Marielle não vive, que Marielle está morta. Marielle está ausente. E aí eu queria deixar bem claro para todo mundo que quando a gente grita que Marielle vive, que Anderson vive, a gente está simplesmente se opondo a um sistema que é opressor. A gente está, ainda que a gente diretamente não consiga proteger ninguém, eu não posso colocar a mão e impedir que você receba um tiro ou efetivamente, na materialidade, evitar isso, mas a gente pode sim sensibilizar outras pessoas para conseguir enxergar a crueldade dessa situação, a crueldade a que nós estamos submetidos e que a gente tem que se contrapor a elas. Então eu digo, Marielle vive porque com certeza nós temos muita luta e muitas Marielles ainda para proteger. Com certeza. E eu admiro muito Raíssa porque a gente trabalhou juntos, né? E a gente trabalhava numa sala com 7 homens e ela de mulher. E mesmo assim, eu não lembro, não tem como não esquecer de moral. A gente se pegava conversando, a gente estava conversando de coisas de homem. E aí, moral, gente, Raíssa tá aqui, não façam isso com a Raíssa. Moral tinha esse carinho, você lembra disso? Grande beijo pro Moral, fantástico. E Raíssa sempre, não, gente, não pode ficar à vontade, ela sempre se impôs e participava das conversas também, aquela coisa toda. Então, assim, desde lá que eu aprendi a admirar uma grande profissional, uma pessoa que sempre conviveu muito bem com as pessoas. O senhor quer avaliar a atual gestão, o mandato, ou o senhor não quer avaliar? Não, você é cidadão, você quer dizer se está bom, avalie, se não está? Não, eu quero que a população avalie A 2020. população, né? Eu tinha que perguntar, você sabe por quê? Porque depois você não perguntou. Eu falei, tá perguntando. Mas eu também acho que... Você sabe por quê? Porque as pessoas também já sabem que a resposta seria essa. Deixa que a população avalie. É porque é o seguinte, se eu for fazer essa avaliação, eu vou ter que fazer, eu poderia fazer diante de uma pessoa da gestão. Eu jamais iria fazer uma crítica, ocupar um espaço desse para poder fazer algumas críticas que são sérias, que eu preciso fazer, eu tenho muita vontade de fazer, mas sem que a pessoa esteja aqui para se defender. Com certeza. Eu não faço isso. Acho que esse não Fica aqui, já convidei várias vezes, já mandei vários convites. E fica aqui mais uma vez o convite ao gestor Timóteo Brito para vir aqui bater um papo com o Joãozinho. Pode ter certeza que você vai ser muito bem tratado, não vai ser diferencial de nenhum outro. Já passou por aqui o prefeito Léo Brito, o prefeito Silvio Ramalho, a prefeita Jadna, então assim, prefeita Maíra Brito, então, todos tiveram um tratamento muito bom e o povo é que diz. Doutor João, muito obrigado pela sua presença aqui, sei que seu tempo é bem corrido, né, tá bem atendendo, corre para lá, corre para cá, atende fora, viaja, dá atenção, mas não vou deixar de encerrar esse ano sem o senhor voltar aqui, para a gente dar esse abraço para o povo Xerense. O senhor sabe do carinho, do amor que eu tenho por você, pela admiração. Vinha falando com algumas pessoas que 90% do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, eu devo isso a você. De que forma? Foi você que me deu notoriedade, você que me deu um cargo bom, me deu não, eu trabalhava, né, para isso. Então, assim, as pessoas me conhecem como o assessor de João Bolso, Joãozinho que trabalhava com o João Bolso, foi dentro do gabinete, foi que eu fui começando a demonstrar isso. Agradeço muito a Paulinho também, que me ajudou, rapaz, você tem um potencial, você fala bem, você conversa bem, você é para frente, precisa melhorar algumas coisas, vai sair demais, você fala outra coisa, mas você, então foi dali que eu fui descobrindo isso, e depois começou com o Chico, que foi aquela brincadeira, e hoje se tornou o que é. Mas as pessoas tornou notoriedade, tornei a ter voz politicamente no seu mandato, no seu governo, e que você me deu essa liberdade para estar isso. Tenho muito que lhe agradecer. Da outra vez não tive essa oportunidade de lhe agradecer que você esteve aqui, mas hoje quero agradecer de público, que 90% desse sucesso, tudo que eu tenho, do respeito que eu tenho hoje, isso foi adquirido no seu mandato, pelo trabalho que você me deu, pelo reconhecimento. Passamos várias dificuldades, não foi fácil, mas o senhor sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me deixou muito à vontade para trabalhar e fazer aquilo que eu queria, me reconhecia. Às vezes a pessoa fala assim,
Ah, João Bosco fazia você de cozinheiro. Ó, mas eu adorava isso. Tô com raiva que eu vejo lá o churrasco, vejo as fotos, não me chama pra ela cozinhar mais. Tá vendo aí? Sério, eu não sirvo mais pra isso. Então, pra mim foi uma honra ir pra sua casa fazer uma comida pro governador. Pra mim foi espetacular isso. Então, tudo que era feito com muito amor, com muito carinho. Pra mim não tinha nenhum problema em cozinhar pra você, em cozinhar pra qualquer outra pessoa. Ao contrário, foi essas coisas, foi lá que eu conheci pessoas, que eu tinha intimidade, que eu conheci os médicos, que hoje eu tenho essa notoriedade que eu tenho. Então, lhe agradecer de público muito. Vai estar sempre aberto o programa para você. Quando precisar vir, quando quiser vir, qualquer novidade, é só bater na porta, já sabe onde é que é. E fica à vontade também para fazer as considerações finais e agradecer o povo para a gente encerrar, né? Ô, João, é engraçado o seguinte, eu sempre tive certeza que você tinha muito potencial. A questão é saber aonde que você encaixava, né? E eu levei você para a prefeitura com uma alegria muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por Natália, sua mãe, né? Uma pessoa que eu amo de coração. E você, quando foi para lá, eu sempre observava, às vezes eu comentava, rapaz, Joãozinho, um cara de potencial. Eu não sei como é que encaixa ele, onde que encaixa, porque é preciso achar o lugar. Às vezes as pessoas têm potencial e não é aproveitada. É muito difícil a gente conseguir achar o lugar da pessoa. Mas com relação à comida, João, a cozinhar, eu acho que uma coisa abençoada é a cozinha. Quem sabe cozinhar, eu acho um negócio abençoado. Bom demais, né? A gente não esquece de quem fez a comida gostosa pra gente. Não esquece mesmo. Não esquece, E com certeza não esquece. Eu, quando recebo algumas pessoas mais íntimas da minha casa, que a gente faz uma sua carne, eu que asso, eu gosto de assar a carne. Né? Não sou um exímio churrasqueiro, mas eu gosto, porque aquilo ali é uma Tem uma coisa interessante distração, que toda vez que eu tô, essa semana mesmo foi engraçado. Eu aprendi, uma vez eu lembro com você hoje, Edmilson tinha um churrasco para fazer lá e de repente não podia, Joãozinho, você vem para cá, aí eu fui cortar a carne e ele, meu Deus, não moço, peraí, nem assim não, corta a carne bem pequenininha, tem que ser fininha, porque o doutor João não gosta de carne cortada grande, tem que ser uns pedacinhos pequenos. Aí sempre que eu tô no churrasco, alguém corta a carne, eu falei, você não serve para trabalhar com o doutor João, vou fazer churrasco para ele não, porque essa carne é muito grande. Mas você sabe por quê, Joãozinho? Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu tenho um problema de dentição muito grande. Eu perdi meus dentes muito cedo. E tive que fazer. Usei prótese muito tempo, depois tive que fazer implante. Esse dente, o dentista do Lutgard fala comigo: você não tem dente, você tem prótese. Tá? Isso aqui é só fazer campanha para fazer propaganda da Lutgard. Isso aqui é sorriso do Lutgard. Então, eu tenho alguns dentes ainda que são originais, mas a maioria é prótese. E é evidente que eu não consigo mastigar da mesma forma que o dente natural. Então, por que no meu mandato a gente tinha dentista em todos os postos de saúde? Porque eu sei que é acordar de madrugada com o dente doendo e você não tem um comprimido de dipirona, às vezes não tem dinheiro para comprar. Sabe o que o pessoal fazia? E que ainda faz hoje? Bota um dente de alho. Então, quem nunca botou um dentinho de alho no dente para passar dor, não bota dentista no posto de saúde. Agora... Lembra do passado, né? Mas quem já fez isso sabe da importância de um sistema de saúde que tenha dentista, que tenha o médico, que tenha ambulância, que tenha gasolina para ambulância, porque às vezes se chama ambulância, o cara... acontece isso. Não tem gasolina, você tem que botar gasolina na ambulância. Não tem dinheiro, rapaz. A pessoa não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Vai ter que botar gasolina. Vai ter dinheiro para resolver um problema de um dente. Então é por isso que no meu mandato tinha posto de saúde. E corta-carne não é chatice, não. É porque eu tenho que preservar esses dentinhos aqui, minhas próprias. As próprias, né? Mas aí, Joãozinho, olha, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Seu... Deixa eu, antes de você terminar ali, porque senão vai ter outro assunto para a gente falar aqui. Quem está aqui ao vivo aqui com a gente é o Orley. O Maestro está dizendo assim: João, dá um grande abraço para o homem que mudou a história de Teixeira de Freitas e desse amor de pessoa que é Raíssa. A Orquestra 9 de Maio é outra coisa que foi uma menina dos olhos de ouro, doutor João, e deixar esse projeto se perder é muito complicado, né? Veja bem, a Orquestra 9 de Maio, o meu projeto ali era ir para o governo federal conseguir mais verba, porque para a gente poder ir trazendo a música erudita, a música clássica, a música popular para todas as escolas. O aluno que estudou agora, eu queria que ele se transformasse num professor, que ele fosse para dentro da escola para ensinar outras crianças, para que esse projeto crescesse.
Que desse eu vi um negócio assim, ela diz que, como é que é? Diz que quem nasce grande é monstro, né? Tudo que vai dar certo nasce pequeno e cresce. Então esse projeto, Orquestra 9 de Maio, ele encantou quem passou pela cidade. E aí é preciso pensar assim, para dar certo tem que ter investimento. Você tem que investir. Eu não gastei dinheiro com o 9 de Maio, com o Orquestrando Futuros. Eu investi nas pessoas. Investir não é só investir no mercado financeiro. Tem que investir em gente, que as pessoas transformam. E esse programa foi extraordinário. Nós temos a sorte de ter uma pessoa com a competência do Maestro Orne aqui. Quero mandar um abraço e dizer que você foi uma pessoa muito importante no meu mandato. Com certeza você é uma pessoa importantíssima ainda na cidade para levar esse projeto adiante. Você sabe que tem o nosso apoio, você tem apoio dos deputados do PT, Nelson Pellegrino ajuda, Maria Del Carmen ajuda, o governador Rui Costa é encantado com esse projeto, o governador Jacques Wagner. E eu sei que você pode ter dificuldade hoje aqui em Teixeira de Freitas, mas a vida é assim mesmo. Essa é a disputa política, né, que a gente convive com ela. E com certeza nós vamos fazer muita coisa boa com esse projeto aqui em Teixeira. Aprendemos muito e eu acredito que Teixeira ainda vai ser uma cidade onde a arte, a música, esse tipo de projeto ainda vai ser um diferencial que vai retratar Teixeira de Freitas na Bahia, no Brasil, e com certeza. Essa garotada leva o nome de Teixeira para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Agora, por isso que eu te interrompi, que eu não tinha como não passar por isso. Eu fui uma vez no aniversário, lá no São Lourenço, à noite. Aí quem que estava... Tinha uma equipe desses garotos, eles foram fazer a parte musical, rapaz, deram um show no casamento. Aí eu fiquei pensando, não é importante esse investimento, né, nas escolas, investir na música, investir nas pessoas. E com certeza essa garotada, eles são exemplo para quantas crianças? Você vai criando referenciais. Com certeza. Olha, o Maestro está dizendo assim, top, Cláudio Cândido Marcos. Eu não torço pro meu time. Isso é defeito demais. Agora fica à vontade para terminar suas considerações finais, que ela estava terminando. Eu não saio daqui hoje, não. Eu quero te agradecer, dizer que Raíssa já fez uma menção ali extraordinária, pediu para o Papai do Céu para que continue dando força para a gente continuar lutando por aquilo que a gente acredita, pelos nossos ideais, E quando a gente luta pela população teixeirense, é porque nós estamos aqui. Se a gente estivesse em Belo Horizonte, era pelos Belo Horizontinos. Se a gente estivesse em Salvador, é pelos soteropolitanos. A gente tem que construir a nossa vida, a nossa luta, os nossos ideais, onde a gente mora. Isso é uma missão, eu acho que nós temos. A participação política, eu acho que é uma coisa que todo cristão deve ter. Porque precisa transformar de fato a vida, precisamos dar oportunidade para que todo mundo tem que ter direito a viver em paz, a viver bem, a ser feliz, a ter uma moradia digna, a não ter água, a casa invadida por enxurrada. Eu acho que isso é fundamental e nós não podemos perder essa capacidade de lutar, não podemos perder a capacidade de nos indignar com as coisas erradas que acontecem todo dia, mesmo que a gente não consiga resolver, mas nós temos que estar sempre atentos e dispostos a levar essas lutas adiante. Não podemos ter medo de nenhum desafio. E eu acho que é isso que eu tenho que pedir a Deus, que nos mantenha firmes nessa caminhada. E o Natal, eu acho que o maior presente é esse, o amor, o carinho, o afeto e a capacidade de lutar. Quero desejar para o meu povo teixeirense querido e amado. E desejar em 2019 também com muita disposição, porque nós temos muitos desafios. E dizer que lutar não é sofrer. Sofrer é não ter percepção do caminho que a gente deve seguir para lutar. Ou então pegar um caminho errado. Isso, para mim, eu sofro muito quando eu vejo as pessoas pegando o caminho errado e lutando contra si mesmo, ajudando o que vai destruí-la. Então, isso é uma tristeza muito grande. Então, eu peço a Deus que dê para a gente esse presente de Natal, para cada vez iluminar mais a cabeça do nosso povo, para a gente seguir o caminho da luta correta, que emancipe a dignidade humana. Com certeza.
Elvis Terrão está dizendo assim, meu eterno prefeito. Obrigado, Elvis, está aqui nos acompanhando. Gente, muito obrigado pela nos acompanhar. Nós já vamos fazer aí 1h17 de programa. Eu já sabia que não seria diferente. Eu já sabia que nós íamos conversar aqui muito e tem muita coisa para a gente conversar aqui. Mas a gente veio aqui hoje para falar uma conversa agradável, para falar de coisas boas e para a gente também desejar a toda a população de Teixeira de Freitas aí um bom final de ano para todo mundo, Natal e tudo mais. E é essa conversa que a gente teria realmente que ter. A gente volta daqui a pouquinho, eu volto com o Luciano Luiz, professor Galegos, que vai fazer um resumo aqui do futebol, do esporte no final de ano agora e do início do ano que vem. A gente vai interromper e volta daqui a pouco. Olha, Ana Maria Melo está lá em Dubai, nos acompanhando, dizendo assim, interessante esse debate sobre Teixeira. Nota-se que muitas pessoas estão muito felizes com a cidade muitas pessoas estão muito felizes com a cidade atual e muitos estão dizendo que o senhor João mudou a história da cidade. Na verdade, o que ela quis dizer que muitas pessoas não estão felizes com a cidade atual e muitos estão dizendo que o senhor João mudou a história da cidade. Parabéns. Ana Maria, ela está em Dubai, ela é uma cidadã de Dubai mesmo, ela é árabe, né? Ela é árabe, só que ela tem alguns projetos aqui na Bahia. Inclusive o projeto do Cláudio, que é o projeto Novo Tempo, esse ônibus agora que o Cláudio tem, o Novo Tempo, foi um projeto que eles, através deles, que vieram esse ônibus para cá. E a Ana acompanha, ela sabe muita história de Teixeira, muita coisa da Bahia. Ela tem outros projetos na Bahia também, ela e o esposo dela, que são empresários lá em Dubai. Inclusive vai estar por aqui, né, Ana? Ana, acho que vem no ano de janeiro, vem por aqui, conhecer Teixeira, que ela não conhece. E vai passar aqui pelo bate-papo com o Joãozinho. Obrigado, Ana, por estar nos acompanhando e disseminando o bate-papo com o Joãozinho em Dubai. Até 2020 eu vou em Dubai. Eu quero conhecer Dubai, que eu sou ousado. Que eu sou ousado, viu, Ana? Eu sou ousado. Gente, um grande beijo, um grande abraço. A gente volta daqui a pouquinho, se Deus assim permitir.